formou o cálculo uma vez, ela já está doente? A questão é, ela já está funcionando mal, então, portanto, tirar a vesícula não vai fazer diferença nenhuma? Seria isso? Exatamente isso. Na verdade, o paciente que é portador de policistite calculosa, ele, de fato, já não tem um funcionamento adequado da vesícula biliar, né? Então, a retirada da vesícula biliar irá produzir muito mais benefício do que malefício ou morbidade para esse paciente. Além do que, os riscos das complicações e da mortalidade, quando presente, faz com que nós tenhamos essa premência de optar pelo tratamento resolutivo, que é a cirurgia. É uma cirurgia simples? É uma cirurgia hoje simples, com o advento da videolaparoscopia. Esse é um procedimento que é feito em regime quase que ambulatorial, o paciente é internado, opera e no curso do mesmo dia ele pode ter alta hospitalar. Qual é o pós-operatório? Os cuidados pós-operatório? Os cuidados pós-operatórios são os cuidados gerais de qualquer cirurgia, evitar esforço físico nos primeiros dias, evitar dietas exacerbadas ou ricas em carboidrato e gordura, porque haverá um processo adaptativo pós-cirúrgico dessa vesícula. Depois ela pode voltar com a alimentação normal? Pode e deve voltar com uma alimentação normal e equilibrada, né? A gente sabe que grande parte dos problemas correlacionados ao tubo digestivo nascem de uma dieta não balanceada ou não equilibrada. A Cris tem mais perguntas do telespectador. Diga, Cris. Mais pergunta aqui, chegando um monte de pergunta. Olha, essa da Lana Formiga de Minas Gerais, ela quer saber se boca amarga, dor de cabeça e quando você não faz bem a digestão, podem ser sintomas da pedra na vesícula. Então, como a Cris está aí narrando que a paciente queixa-se, esses são sintomas muito vagos que podem estar presentes em uma série de doenças. Então, em primeiro lugar, eu acho que o nosso objetivo aqui não é fazer uma consulta, mas é esclarecer a possibilidade de estar presente esse tipo de efeito ou de doença. Então, ela deve procurar um médico e fazer, em primeiro lugar, uma boa consulta. O exame físico pode ajudar muito, porque pacientes que têm pedra na vesícula, por vezes, têm ponto de Murphy, que é uma região que fica no quadrante superior direito do abdômen, a palpação é doloroso e depois o ultrassom fecha o diagnóstico. Doutor, a gente sabe, o senhor falou que às vezes a pessoa já está com pedra na vesícula, já está com esse problema. Olha o tamanho dessa pedra, eu fiquei assustado. Que o outro rapaz mostrou lá também que ele apelidou de meteoro também, é impressionante. Doutor, para a gente entender, tiramos a vesícula, a Jenny perguntou corretamente aqui sobre o pós-operatório, que é bem simples, é tranquilo, a pessoa se recupera. Quem assume o papel da vesícula aqui? O organismo tem como se virar bem sem ela? Sim, se nós pensarmos, eu diria que essa pedra que está sendo mostrada no vídeo não é das maiores. Não me assusta, doutor. Pedras que ocupam praticamente toda a luz ou toda a cavidade da vesícula biliar. Que tamanho, mais ou menos? Você pode ter, eu já tirei cálculos de 5, 6 centímetros. 5 centímetros? No maior diâmetro, né? Um pouquinho mais que isso. Então, esses cálculos já estão ocupando a área que seria o reservatório da bile, de tal modo que ela já não apresenta mais a função pela qual ela foi desenvolvida. O corpo cria mecanismos adaptativos. A própria árvore biliar, aqueles canalículos, aqueles tubos que foram mostrados que vêm do fígado, promove uma dilatação para acomodar a secreção biliar produzida pelo próprio fígado. Portanto, o organismo se vira muito bem sem a vesícula. Olha, quem é? Qual é o nome da pessoa? Érica, olha, tem um telespectador querendo fazer uma pergunta para o senhor. Oi, Érica, de São Paulo, tudo bom, Érica? Boa tarde. Alô, Érica? Caiu o telefone, caiu a ligação, mas a Érica pode voltar a ligar. Você vê que tem muita gente preocupada com isso. Eu acho que justamente porque em muitos casos, na maioria dos casos, é uma doença que a gente não percebe? Ou não é a maioria? Então, até o advento do ultrassom, pouco se sabia a respeito disso. Com o advento do ultrassom e a facilidade, o acesso a esse tipo de exame, se provou que pessoas a partir da quinta e sexta década chega a algumas estatísticas a 30% de incidência de pedras na vesícula assintomática, ou seja, as pessoas não sabem 30%? Que são portadoras, ou seja, nós estamos falando de uma casuística bem expressiva. Desse grupo, 50% no momento vai desenvolver a sintomatologia. Esse grupo passa a ser o grupo de risco e mira da atenção do profissional médico. Porém,
todos devem ser observados, uma vez que não se sabe o momento que isso vai ocorrer. Doutor Gerson, pergunta da Érica. Oi, Érica, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Tá preocupada com a sua vesícula? Eu tô. Ah, então pergunta, doutor Gerson tá lhe ouvindo, doutor Gerson Gomes. Porque quando eu tava grávida do meu terceiro filho, do Pedro Henrique, eu tive pedra na vesícula, né? Durante a gestação. Aí depois que eu tive ele, mais um ano eu tive que esperar para poder operar. Eu retirei as pedras. Após eu ter retirado as pedras, hoje eu me sinto uma pessoa, minha barriga anda muito inchada, eu sinto muita dor nas costas e do lado das vesículas, próximo aos rins também. Doutor, ela, pelo que eu entendi, ela tirou a vesícula, é isso, né? Ela fez uma cirurgia e tem que esperar. Eu entendi, sim. É comum desenvolver isso durante a gravidez? Tem alguma relação? Então, a incidência de pedra na vesícula é de 3 mulheres para cada homem. Então, é uma as doença mulheres são mais propícias que a ter? acompanha o sexo feminino. Por algum motivo? Sim, existe uma correlação entre os hormônios sexuais, os hormônios femininos e o metabolismo do colesterol. Além do que, a progesterona, que age na segunda fase do ciclo menstrual e que acompanha toda a gestação do bebê, ele produz uma diminuição na motilidade, ou seja, na movimentação das vísceras do tubo digestivo. Ou seja, isso é o suficiente para cristais de colesterol começarem a se precipitar e formar o cálculo. Agora, respondendo à pergunta da Gisele... Da Érica. Érica, perdão. Alguns pacientes, em torno de 0,7% a 1%, podem desenvolver um síndrome pós-colestectomia, caracterizado por dores, e isso tem correlação com um esfíncter, com uma válvula que existe no final daquele ducto que vem trazendo a bile, quando ele se implanta no duodeno. Então, alguns pacientes podem desenvolver uma hipertonia, um aumento da pressão, e isso produz dor. Que pode ser o caso dela. Por isso que tem que examinar, precisa fazer exame. Existe um outro grupo que pode desenvolver uma intolerância à gordura. Essas pessoas devem moderar a ingestão de gordura para que não venham ter sintomas do tipo diarreia, distensão, desconforto abdominal. A gente agradece bastante a participação do gastroenterologista Gerson Gomes, nos ajudou a entender um pouquinho mais do que é a vesícula, o papel dela e o que fazer quando a pedra aparece. Doutor, para eu resumir, pelo que eu entendi, se aparecer a pedra, a melhor coisa é tirar a vesícula. Eu creio que a prevenção é sempre o melhor caminho. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma excelente tarde a vocês. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.